Você está embarcando no Trapiche Podcast. Seja bem-vindo a um papo interessante com um convidado relevante. O meu passageiro de hoje tem um nome bem peculiar. É o Lagarto. Lagarto, seja bem-vindo aqui ao meu humilde podcast. Igualmente. E logo de cara, te pergunto, qual é o teu nome mesmo? Meu é Elder. Lagarto foi um apelido que eu ganhei na época do exército. Aí eu acabei adquirindo. Eu pensei quando eu fui virar tatuador mesmo, seguir a linha de tatu, falei, tem que pensar em algum nome. E não vinha nada à mente, falei, vou usar o meu apelido do exército. Aí ficou o Lagarto mesmo. Mas por que te chamava o Lagarto do exército? Era por conta da agilidade, né? Era bem ágil na época e eles me apelidaram desse nome aí. Galera, o projeto Trapiche Podcast é possível por causa de apoios de empresas e parceiros como o provedor Clique Fácil, um dos maiores e mais bem estruturados do sudoeste do Pará, tendo uma internet de alta velocidade e com certeza que cabe no seu bolso. Então, se você está vindo para o Sudeste do Pará ou já mora no Sudeste do Pará e quer uma internet de qualidade, procure o provedor Clique Fácil, mais rápido e mais fácil. E você que está chegando ou mora em Itaituba e quer uma opção de comida deliciosa, procure o Doris Restaurante. O Doris Restaurante é um restaurante que serve de segunda a sábado um almoço delicioso que no seu cardápio tem disponível frango, carne, porco, peixe, sempre com um molhozinho diferente. E se você quiser um buffet para o seu evento, é só procurar também o Doris Restaurante. Todos os nossos apoiadores estarão com links descritos nesse podcast. Vamos começar logo com o básico aqui. Deixa eu só baixar aqui o som aqui. Por que tatuagem? Então, desde criança eu já tatuo não, já desenho, né? Já venho desenhando, aí venho seguindo umas linhas de desenho. Aí minha intenção era sempre atuar em alguma área do desenho. Aí eu fui crescendo, desenvolvendo isso, aí eu descobri a tatuagem. Eu comprei uma revistinha por, sei lá, assim, alguma coisa me falou, não, compre essa revistinha. Fui olhar, era tatu, e comecei a ver aquilo lá, e já fui me apaixonando. Aí nessa eu falei, não, vou tatuar. Só que aí na época era muito difícil de comprar material e tal. Isso onde? Isso em Cuiabá. Aí, muito difícil, na época a gente tinha que olhar a revistinha, aí tinha que pegar um número, ligar para São Paulo lá que eles revendiam. E normalmente você não sabia se ia chegar ou não. Aí eu ficava nessa e fui empurrando com a barriga nisso. Aí uns 6 anos atrás eu falei, não, vou investir mesmo. E comecei a comprar um material, aí já estava mais acessível as coisas. Comprei o material e entrei no mundo da tatu. Quanto tempo já, gente? Olha, de tatuagem assim, vivendo tem 6 anos, mas o meu primeiro contato com a tatu já tem uns 12 anos já. Cara, para ser um tatuador tem que saber desenhar. Não necessariamente, só que ajuda muito, porque se você, por exemplo, coloca um decalque, que é a folha que a gente usa para poder seguir ela, e de repente perde um pedaço dela, aí você vai ter um trabalho de imprimir de novo, ver se vai encaixar, e é maior trabalho, e você desenhando não. Você já sabe onde vai estar a sombra, onde que você vai seguir aquela linha. Então, digamos, hoje no mercado com certeza existe essa divisão, tatuador que só copia e tem o tatuador que cria, né? Exatamente, existe, tem uma divisãozinha assim. Tem até uma rusguinha de vez em quando, por conta disso. Mas que rusguinha é essa aí? Que briguinha é essa que tem? É tipo o cara que a gente chama, o cara que é o tatuador completo, que é o artista mesmo, que ele cria, que ele monta. E aquele cara que só copia e cola, que a gente chama, né? Que só copia e cola. E existe assim no meio, assim, com certeza tu acabou de falar essa rusguinha, mas tipo assim, as situações do cara, tu criar uma tatuagem, aí o cara foi e copiou igual e alguém, ou não? Já aconteceu. Comigo mesmo já aconteceu. Só que no caso não foi o tatuador, né? Foi o cliente, ele pediu pra me criar a arte, eu criei e ela não veio tatuar comigo, levou minha arte pra outra pessoa tatuar. Bem que o tatuador sempre pode usar esse argumento, né? Não, foi o cliente. Sim, né? Não foi ele, né? Verdade. Aí tá até tu achar o cliente. Mas dessa vez eu tenho a certeza que foi a pessoa mesmo. Cara, eu sou aqui de Itaituba, né? Sim. Eu morei 8 anos em Belém, e isso ali de 2000 para 2009, por aí. E eu me interessei muito por tatuagem, até conheci o Marcos Tatu lá de Belém. E assim, na época tinha já internet, eu fui verificar umas escolas em São Paulo,
né? Parece que até tinha online, se não me engano. E eu fiquei admirado, porque eu não conhecia o processo, como é que ele praticava, né? Ficava, como é que eles praticam? E nessa escola especificamente, eles usavam couro de porco. Porco, era muito comum. Ainda é usado isso hoje? Não, hoje a gente já tem uma pele artificial, né? Que usa pra poder estar Mas fazendo. o couro do porco é porque ela é muito parecida com a nossa, ou porque ela... Porque essa... Era a facilidade da compra, né? E também não chega a ser próxima, mas assim, chega parecida, né? Aí a gente usava nesse sentido. Mas chegou a treinar, né? Não, eu já fui direto na pele, eu não tive esse... E cara, e aí, como é que foi essa tua experiência da primeira tatuagem assim? Então, foi um susto, porque... Quem foi Tu lembra quem era a pessoa? Não lembro. Foi na época da escola. Eu acho que eu tava no primeiro grau já. Aí um rapaz que eu não conhecia sabia que eu desenhava. Ele levou uma maquininha caseira pra mim, o desenho que ele queria fazer e a tinta. E nisso daí ele falou, aí eu questionei com ele, né? Não, mas eu nunca tatuei, vai que sai errado a tatuagem e tal. Ele, não tem problema, se errar, errou. Falei, então tá bom. Aí a partir daí entrei no mundo da tatu. Tu lembra o que era a tatuagem? Deixa eu ver. Eu acho que era um desenho tribal, porque na época era a febre tribal e desenho de carpa, né? Cara, pra quem já fez meu desenho, com certeza não é fácil lembrar de tudo. Mas tu tem assim uma noção, pelo menos estimativa, de quantas tatuagens tu já fez até hoje? Nossa, pior que não, é mais de 1000, porque é muito tempo. Esse mês, eu tava vendo as tatuagens que eu fiz no ano passado, eu acho que deu mais de 100 tatuagens. Aí, né, já tem um tempão já que tô nessa. E eu faço muito desenhos pequenos, né? Então a gente sai muito disso daí. Aí nem perde a conta. Aí perde a conta. Porque o desenho pequeno, às vezes, tu vai fazer numa pessoa mesmo, tu faz umas 3, 4, né? Coraçãozinho, uma letra. E é muito, né? Quando a gente vai no Flash, né? Que os desenhos são um pouquinho mais em conta, aí são muitas pessoas também. E, cara, a questão da tatuagem, eu vi lá no teu Instagram, fui lá no teu Instagram e vi que tu tem um estilo. Tu tem aquela, aliás, mais de um, mas eu vi que prevalece lá, pelo menos em muitos que eu vi, tipo uma pintura, né? Eu não sei se é meio guache, não sei se é meio aquarela. É um estilo que tu tá criando ou aquilo ali foi coincidência de clientes? Não, é uma linha que eu sigo já, que eu sou focado na cultura brasileira. Aí o estilo que eu normalmente eu vou usar para poder pintar, ou vai ser o old school, ou né, o traje, ou então a oriental. Aí eu sempre mesclo a cultura brasileira nesses estilos que já existem, né? Que são até estilos americanos e uns orientais. E quem é os caras, assim, os tatuadores ou tatuadoras que te inspiram, que é tua referência? Olha, tem um americano que é o Oliver Peck, tem daqui do Brasil, que é o Tampa, né? Que é muito conhecido até. Tem o Led Coach daqui do Brasil também. Do estilo que eu normalmente tatuo bastante, que é o Samurai Standoff, né? Ele tatua muito esse estilo também, que é muito bom ele. Existe, atual no momento, existe uma tendência de tatuagem? Tem sempre aquelas tatuagens de modinha, né? Qual é a do momento agora? Acho que do momento pelo menos o que eu tô fazendo mais, normalmente são frases, assim, frases feitas já, né? Ou um desenho de amiga, normalmente sai muito também. Mas teve época que era símbolo do infinito, toda pessoa tinha um símbolo do infinito. Teve época de desenho que era... Como que diz? Aquele que dá fé. Nossa, da fé, bem lembrado, que é muito. Que é só um traço, forma uma cruz. Forma uma cruz, ou aquele traço que ele imita a cruz, só que é certinho escrito fé, né? Que ele deixa mais alongado. E tem também o escudo. Tem do escudo também. Sempre de época, né? Normalmente, assim, as pessoas fazem muito pela modinha e acabam um pouco até que se arrependendo, né? Porque aquilo ali passa. Eu sempre aconselho a pessoa, quando vai tatuar, fazer uma coisa pra ela mesmo, né? Um estilo dela, se for uma frase, alguma coisa dela mesmo. E não muito se envolver com o que tá rolando aí com a galera, né? Cara, socialmente, a gente ainda tem um preconceito muito grande em relação à tatuagem, né? Conheço pessoas que não pode ver alguém com tatuagem que já joga pra bandido, né? Que não é uma boa pessoa, que não presta, coisa e tal. Coisa que eu sei que muito bem não é. Pra mim, tatuagem, sou design gráfico, sou desenhista. Uma vez perguntaram pra mim, passei 15 anos no meio evangélico, uma vez perguntaram pra mim, né? Eu disse assim, olha, pra mim tatuagem é arte. E como arte, tem a tatuagem boa e a tatuagem ruim, tá? Mas tem aquelas pessoas que fazem tatuagem no corpo inteiro. Eu disse assim, olha, aí é questão de gosto, questão de predisposição. Eu,
particularmente, não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu acho loucura, né? O cara Sim. que faz. Mas aí eu te pergunto, e essa questão do preconceito e coisa e tal, isso chega a te atingir, passa por ti ou não? Assim, atingir não, porque eu normalmente não me apego a esse tipo de coisa, né? Mas sempre tem. Em algum lugar que você vai, ou até próprio, às vezes até o cliente que vai acompanhar a outra pessoa que vai tatuar já fica meio assim, que ela não tem tatuagem. Sempre acontece alguma coisa ou outra, né? Mas sempre eu levo de boa, assim, na esportiva mesmo. Eu vi uma postagem sobre isso que eu achei o máximo, acho que deve ter visto também. Que é uns profissionais, né, médicos e coisa e tal, todos Sim. uniformizados, aí mostra eles sem camisa, né, com tatuagem, tudo que tá aí sobre essa questão. Sim, até em Cuiabá tem um médico assim, que ele é todo fechado na tatu, mas quando ele tá com o jaleco dele, não dá de ver que tem uma tatu de jeito nenhum. E aqui, como nós somos no interior, cara, existe esse preconceito e vai existir por muito tempo. Vai. Mas assim, é um preconceito, e eu tenho embasamento nisso, porque eu vivi no meio muito embasado pelo meio religioso. Sabe? E também pelo estigma ali do cara preso, que Sim. sai de lá com as tatuagens feitas com caneta, seja lá como é que for, né? Mas assim, a religião, principalmente a evangélica, difunde muito esse preconceito, porque eles se baseiam no Antigo Testamento lá, num versículo isolado, sabe? Porque não pode fazer desenho na pele ou coisa e tal. E assim, eu particularmente tenho uma mãe que é evangélica, né? E assim, ainda não fiz a tatuagem com respeito a ela, sabe? Sim. Agora minha filha fez 15 anos recentemente e eu ia fazer, o nome dela é Manu, né? Eu ia fazer um anagrama que lê dos dois lados. Sim. E aí eu fiquei assim, deixa quieto. Aí eu mando pra ela, ela é evangélica, né? Ela tem 15 anos, aí ela fala assim, ela não condena, sabe? Ela só Sim. fala assim, rapaz, faz outra, ou faz de outro tipo. Não sei se ela não gostou da tatuagem ou se ela não quer a tatuagem. Ela não deixou. Entendi. Mas o meio é muito preconceituoso Sim, em relação né? a isso. E, cara, aí a questão do teu trabalho, assim, qual foi a tatuagem, assim, qual o tipo de tatuagem que mais tu já demorou, assim, fazendo, leva tempo? Um dragão nas costas de alguém? Normalmente é em convenções, né? A gente normalmente vai fazer uma tatu de no mínimo umas 10 horas, 12 Já horas. participou de muitas convenções? Já participei, já ganhei algumas. Brasil? No Brasil, fora ainda não tive oportunidade. Aí, assim, a mais longa que eu fiz foi 17 horas, que foi Como é que funciona essas uma convenções? Você tem um desafio, como é que funciona? É como se fosse uma competição mesmo, né? Aí tem vários tatuadores, normalmente vem até de fora. Aí tem as maiores, né, que é a Tattoo Week. Aí tem a de Brasília também, que são as mais conhecidas assim. Mas normalmente são competições que vem tatuadores de vários lugares, aí tem os estilos que você se enquadra. Aí você se inscreve no estilo que você acha que vai conseguir, né, tirar uma colocação legal e entra nesse estilo. Mas aí é criação. É criação. E aí as pessoas que são voluntários, já estão... Como é que é essa questão? Tu leva o voluntário ou já tá lá? Como é que é? Algumas vezes eu levo, que eu vou levar uma pessoa que realmente vai aguentar aquelas horas de tatu, mas normalmente a gente encontra lá as pessoas que estão dispostas a tatuar. Porque elas não têm muito poder de escolha, né? Porque a gente vai levar a arte que a gente acha que a gente vai ganhar. Então a pessoa só vai ter, assim... A única missão dela é aguentar mesmo aquelas horas de tatu. E ganhar uma tatuagem de graça, né? E ganhar tatuagem de graça, que pra elas vai ser top, né? E cara, nós estávamos falando ainda há pouco de tendência, e eu lembro que nos últimos anos teve uma tendência aí louca pra caramba, que é tatuagem anal. Nossa, Inclusive, quem difundiu muito isso foi a Anitta. Sim. Né? E aí, cara, já passou por isso ou tu não tem opção? Não passei por isso. Um amigo meu no estúdio veio uma portuguesa e tatuou. Na época lá também. Só que aí eu comigo ainda não cheguei, não passei por isso ainda não. Mas aí, cara, isso aí é tendência também. É tendência também, né? Quando foi que começou essa tendência aí? Olha, tu lembra disso? Não, porque a gente já tem de muito tempo, né? Eu lembro que eu acompanhava... Eu acho que era uma revista de tatu, que eu vi uma mulher numa tatu grande, eu acho que até aqui do Brasil, fazendo, no meio do evento. Então, sempre vai ter aquela pessoa, né? Eu não sei se é um fetiche, alguma coisa desse sentido, ou é, sei lá, sentir alguma dor no lugar inusitado. Pode ser, né? Porque não tem, assim, pra mim não tem lógica, né? Fazendo num lugar desse, escondido, que, sei lá. Até a cicatrização eu fico pensando que é um pouco mais complicada, né? No local.
Eu lembro da Ivete Sangalo dizendo assim, foi ela, não sei se foi ela que comentou, disse assim, e é um lugar que é mais escuro, ela falou. Mas, cara, é loucura isso aí, eu acho, mas cada um tem faz e independente dessa, é uma tatuagem íntima, mas eu sigo o Xande aqui em Itaituba e eu vejo muita, aqui é com a tatuagem, mulheres fazendo tatuagem nas partes de baixo aqui. É muito comum tu ter clientes assim ou não? Comum, é bem comum, porque a mulher, ela normalmente vai buscar uma tatu que valoriza mais o corpo dela, né? Aí a tendência é ela fazer uma tatu maior, normalmente uma tatu que flua legal no corpo dela. E o homem não, o homem já é mais um pouquinho de, eu acho que assim, de estética, né? Porque por isso normalmente quando eles fazem é no braço, alguma tatu mais assim, que remete um pouco mais à agressividade. Ou tem os caras que gostam mais de uma tatu voltada por religioso também, né? Mas sempre eu acho que a busca do homem é um pouco diferente da mulher. A mulher ela gosta de geralmente mais detalhes, coisa pequena. Sim. E também no íntimo aí, né? No íntimo aí. Cara, e no teu processo de trabalho, assim, no geral, nós passamos por um processo de pandemia. Sim. E aí, no período de pandemia, vocês caiu a procura? Como é que vocês trabalhavam? Eu sei que vocês já tem um cuidado com questão de máscara, questão de higienização do material, mas e aí, nesse período de pandemia, como é que ficou? Então, deu uma caída muito grande. No início, no meu caso, quando começou a pandemia, eu fiquei 7 meses parado, que tava tudo assombrado, né? A galera não sabia o que podia acontecer ou não. Aí a partir daí eu e um monte de colega também da minha região começou a adotar de fazer as tatuagens por agendamento, né? Não ficar como a gente ficava o dia todo no estúdio, mas isso com muita gente e marcar e ficar revezando com a galera mesmo do estúdio. Mas é nesses 7 meses que tu ficou parado, que tu ficou fazendo? Eu fiquei desenhando, fiquei assistindo o filme, fiquei meio assim, porque a gente fica um pouco desmotivado, né? A gente já tá naquela de todo dia tá no estúdio e conversa com a galera e tá criando algum desenho ali, querendo ou não, o ambiente é propício pra gente tá tendo essa criatividade, né? A gente fica em casa e fica um pouco, acaba que triste, né? Querendo, assim, entristecendo mesmo. Não, é desmotivador. Eu trabalho com design, trabalho principalmente com audiovisual, edição, né, coisa e tal, e caiu muito. E assim, só que aí minha esposa trabalha e aí a gente compartilha, né, as despesas. Mas assim, eu acabei pegando também aquela ajuda do governo, né? Sim. Porque eu sou MEI, individual, então assim, foi um período bem complicado. Mas o processo meu não foi só a questão do trabalho, o processo meu foi porque nós perdemos muito parente, nós perdemos 6. Nossa. Esses 6, 4 eram tios, irmão da minha mãe. Caramba. Meu irmão mais velho, que agora nós estamos gravando hoje, é 17, dia 28 faz um ano. Ele não é o mais velho, é um dos mais velhos. E um primo meu. Então, assim, você administrar essa questão do home office, que eu já trabalho em home office, eu tive que ficar mais. Aí tem que administrar essa questão dos parentes, sabe? Sim. Foi bagunça, sabe? Fortifica depois, cara. Eu sou um cara muito pra cima, mas do meu irmão foi bacana. Meu irmão era o mais próximo, né? Era, com certeza, negócio forte. Cara, fora a tatuagem aí, tu disse que desenha, tu faz outra coisa além da tatuagem, assim, tipo assim, pra ganhar Não, na época, alguns anos atrás ainda fazia, que minha área é geologia. Aí eu trabalhava nessa área e paralelo com a tatu, só que aí começou a ficar muito pesado, né? Ficou geólogo tatuador. Aí ficou muito pesado isso. Aí eu escolhi aqui pra mim, eu gostava mais, que desde sempre eu tô nessa linha. Hoje te dá uma boa renda, tatu? Dá, graças a Deus, já tem uma clientela boa, já. Quanto tempo tu tá vivendo só da tatuagem? 6 anos. 6 anos vivendo só da tatu. Já ensinou alguém? Já ensinei algumas pessoas, já. Mas aí, gratuito, pago? Assim, como era colega de estúdio, que quando eu entrei eles já estavam, né? Aí acaba que a gente passando, mas eu, assim... Eu tive uma experiência só que eu fiz um working, que foi até em Santarém, mas assim, de estar fazendo muito, eu não gosto muito, porque quando eu vejo a pessoa assim que ela não tá muito... Tá ali só por estar ali, já dá uma desmotivada, então eu prefiro nem estar muito ensinando, tá muito nessa linha aí não. Hoje, se alguém assistindo aqui, ouvindo o nosso podcast,
Pô, tenho vontade de ser tatuador. Qual é a dica que tu daria para uma pessoa? Olha, estudar, 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 porque não tem. E se dedicar, né? Porque não tem como a pessoa querer algo e não tá lutando por isso, né? Então ela tem que procurar, tem que ir em algum estúdio, procurar um profissional mesmo, tá? Pegando uma dica, paga algumas aulinhas ali e focar, né? Porque eu quando tava aqui, eu tava em duas áreas, eu não conseguia conciliar os dois. Teve uma época que tava muito pesado e eu tive que fazer uma escolha, né? Eu fiz aqui pra mim e eu achava que ia ser melhor. Só que nisso também envolve renda, né? Você já tem um salário legal, aí você sair de um outro que você não sabe que vai substituir ali o que você ganhava. Aí é tipo um tiro no escuro mesmo, mas pra mim, graças a Deus, deu certo. Mas eu me dediquei, fui atrás e fui indo. E eu tenho um pouquinho de timidez, assim, foi mais difícil pra mim sair dessa linha mais quietinha e tá buscando, né, com as pessoas, conversando e tal. Eu, até os 20 anos, era tímido pra caramba também, viu? Foi a partir de amizades que comecei a me soltar e sair. E aí, né, Sim, a igreja também ajuda muito nisso, que você acaba tendo que coordenar cultos para jovens, coisa e tal, acaba te soltando um pouquinho. não, foi Na difícil. verdade, meu irmão mais velho, ele tem uma tese que é assim, ele diz que no ensino fundamental deveria ter aulas de teatro, porque soltaria mais os tímidos e ajudaria Verdade. aquelas pessoas que têm dificuldade de falar na frente. Sim, nossa, era muito disso também. Até pra apresentar um trabalho era Com complicado. certeza. Mas, cara, dentro da tua área de tatuagem aí, nós estávamos, a gente começar a gravar aqui falando sobre aquelas reality show que fala de tatuagem mal feita e coisa e tal. Cara, qual foi assim a tatuagem que tu lembra assim, ou as tatuagens assim que tu teve que refazer, nome de ex-namorado, coisa e tal, que deu assim que tu lembra assim, pô, que deu um trabalho. Acho que deu trabalho. Ah, já tem há muito tempo já, que era uma tatu muito escura pra poder cobrir. Deu certo no final, mas é uma tatu que deu trabalho. Eu acho que era. Ah, não lembro muito bem o que era. Eu lembro que foi numa mulher, mas não lembro muito bem o desenho. Eu sei que foi o tatu mais trabalhosa que eu tive, assim, pra cobrir mesmo. Mas normalmente nome de namorada é batata. Fez, vai ter que cobrir uma hora. E assim, ainda nessa área aí, qual é os erros mais comuns que tu vê em tatuagem, que o pessoal chega pra querer consertar ou coisa e tal? Olha, normalmente é escrita, assim. Escrita, a pessoa escreveu errado, ou comeu uma letra. Desenho normalmente a pessoa peca, assim, quando ele vai num tatuador que não tem muito conhecimento do desenho mesmo. Ele erra uma sombra, coloca uma linha onde que não tem, falta algum pedaço, mas normalmente é mais a escrita que dá mais trabalho, assim, pra galera. Cara, eu vejo por aqui, é muito comum às vezes, algumas pessoas com tatuagem, mas a tatuagem assim, eu não sou perfeccionista, mas tu vê umas coisas assim, era pra ser um pássaro, mas não Sim, parece um pássaro, né? é o tatuador que não desenha, É. né? Pois é, eu tiro por isso aí. Isso aí, com certeza esse tatuador aí não sabe nem copiar. Sim, nem copiar, realmente. E cara, a tatuagem com certeza, como toda arte, deve se modernizar em material. E eu vejo que tu tem tatuagens aí. Tu é uma Sim. pessoa negra, né, afrodescendente, para ninguém me processar. Né? Hoje em dia E tá aí existe já materiais para tipo a pele mais escura, para realçar ou algum tratamento diferenciado. assim, normalmente a gente aconselha a pessoa que já é mais morena ou é uma pessoa mais negra mesmo, ou fazer um desenho só sombreado ou um desenho preto mesmo, que seja só de linha, né? É porque a própria melanina já vai estar influenciando na cicatrização e fazer com que essa tatu fique um pouquinho mais apagada. Mas não que o material seja inferior de uma pessoa para outra. É mais a questão mesmo do corpo da pessoa mesmo. Então a tatuagem desbota. Não que desbota, a melanina ela sobrepõe a cor que está embaixo da pele, né? Como ela está Tá, bem e numa superficial. pessoa branca ela desbota? Desbota por conta do sol. Normalmente É. o sol é o vilão, independente se é para pessoa mais escurinha ou para pessoa mais clara. E aí, como é que faz? Você refaz a tatuagem? Aí tem que fazer o famoso retoque. Mas normalmente você tem uma vida longa da tatu, é protetor solar sempre que você for ficar exposto ao sol, né? Aí tem uma vida bem O prolongada. protetor solar é a questão não só tatuagem, mas a pele Para a também. pele também já, né? Já une o útil e o agradável.
E, cara, dentro dessa área de tatuagem aí, eu particularmente tenho um fascínio muito grande. É, você almeja o que mais da tatuagem? Dentro dos teus sonhos como tatuador? Olha, eu acho que é mais o reconhecimento. Eu acho que todo tatuador busca, né? Quem é a referência hoje no Brasil de tatuagem? Assim, não tem uma pessoa só. Pra mim, eu acho que é o Tampa, que hoje tá muito em evidência, o Led Coach e o Chico Morbrenner, né? Que são os caras que estão mais assim, mais no topo, que os caras... Tem mulher no meio? Olha, a mulher tem... Eu não lembro o nome dela agora, mas ela até participou do Miami Ink, que é aqui do Brasil, que foi uma referência pra mim até do estilo oriental, que ela fazia muito. Eu não lembro o nome dela agora, né? Mas ela também é uma... Só que eu acho que ela não tá tatuando aqui no Brasil, ela tá fora, né? E tem uma... Acho que tá em Portugal, se eu não me engano também, uma muito famosa daqui. Cara, hoje tem tatuadores que vivem só de um estilo, né? Tipo Sim. assim, criou a sua identidade ali. Tu tem esse desejo de... Tenho sim. Eu vi lá no teu Instagram, como é que tu falou? As capivaras, né? Capivaras, aham. Já fez quantas capivaras naquele? Nossa, mais de 100 capivarinhas aí. Como é que surgiu a tua ideia? Tu disse que lá é Cuiabá, tem muita... Tem muita capivara. Deu aquele estalo, alguém chegou, pediu e tu começou a trabalhar assim mesmo? Não, eu já segui essa linha, na verdade. Só que aí, como eu comecei a fazer um pouquinho mais, a galera começou a procurar. Aí eu fui aderindo a estar fazendo mais. Aí normalmente eu coloco as capivaras em algum tema de filme, né? Que nem eu tenho lá do Breaking Bad, que é uma capivarinha. Tenho... Eu vi uma tipo, parecia um gangster. Tem um gangster também. Eu faço bastante nessa pegada, assim, tipo, já coloco uma coisa que a pessoa já conhece e coloco ela como se fosse uma capivara, um personagem, né? Cara, tu tem assim um estilo, fora o teu estilo aí, tu falou, mas assim, um tipo de tatuagem que tu, gosta pra caramba de fazer desse tipo. Assim, eu gostei do realismo, né? Só que o realismo colorido. Só que, assim, na onde eu moro não tem tanta procura por esse estilo. Normalmente é desenho menor, Mas foi uma mais preto e tendência branco. nos últimos anos também, né? Foi. Ter realismo, né? Sim. Eu sigo alguns tatuadores e, pô, o que eu vejo de desenho real. Porque é uma galera que já vem bem de antes, né? Nesse estilo, que nem ele já... É o estilo que ele só faz aquilo dali. Então a galera já tem conhecimento, já vai fazer com ele, já sabe que ele vai fazer do jeito perfeito. Cara, eu trabalho com caricatura e, assim, não sou um expert. Eu sempre falo que é difícil fazer caricatura de pessoas bonitas. Pessoas feias, tranquilo. Aí, tu faz caricatura e a pessoa chega assim, não parece comigo, né? Sim. Já aconteceu, tipo assim, tu fazer um desenho de uma foto de alguém e a pessoa diz assim, não parece. Já chegou assim de acontecer. E aí? Não, aí você tem que explicar, né, o que acontece. Que nem quando você faz... A tatu mais difícil de você fazer é de bebê. Porque ela não tem muita expressão, o rosto é muito lisinho, né? Me pediram uma caricatura esses dias de bebê. É muito difícil. Aí outra coisa, Lagarto, que o pessoal confunde muito é o seguinte, o pessoal diz assim, eu quero uma caricatura. Aí eu já fico, aí eu mando uma referência. A caricatura é isso, avatar é isso, sabe? Sim. Porque é o que eles confundem muito. Confundem bastante. Aí tem aqueles aplicativos que pegam o rosto da pessoa, transformam em desenho e botam num corpo pequeno. Sim. Que é um avatar, não é uma caricatura. Caricatura distóxicas e tal. Aí eu fico nessa dúvida. E quando vem de bebê, aí eu tento emplacar a questão do avatar, porque caricatura é difícil. E bebê geralmente é muito comum, então tem que ter um traço, tipo um cabelo diferente. E mas aí, nesse caso aí, de foto, de botar foto em tatuagem assim, eu acho que é uma grande responsa, né? Muito. Tem muita galera que arrisca fazer e acaba fazendo um trabalho ruim por conta disso, né? Que ele já não desenha, aí ele pega um trabalho que é muito complexo de você fazer e acaba saindo outra pessoa que realmente não pareça nem um pouco com aquela que você queria fazer, na verdade. Eu sou fascinado por desenho, pintura a óleo, né? Sim. De retrato, estou fazendo um curso inclusive na Doméstica, que com poucos traços, ou pinturas, ou mesmo camadas grossas, que é o realismo, que eles chamam. Sim. Realismo é o impressionismo, né? Que é de longe você parece... impressionismo, né? E de pertinho você vê as pinceladas. Isso. Né? Cara, eu curto demais. Agora, tem uma amiga minha que fez uma coisa muito interessante. Ela pegou uma foto, ela com o marido e os dois filhos andando de costa, e aí pediu pro cara tatuar a foto, é o Xande que tatuou, né? E aí, na hora que eu vi a tatuagem, no Instagram do Xande, eu conheci que era ela, né? Conheço os filhos, conheço o marido, eu digo assim,
Não tem jeito. Aí eu fui, dei print, mandei pra ela. Disse assim, é você? Aí ela mandou a foto, né? Caramba. Aí, mas ficou legal, porque aí é de costa. É de costa já teve, né? E você vê a referência. Então, é um bom trabalho, né? A pessoa conseguiu realmente mostrar o que ele... A referência dele, né? Cara, qual é a tatuagem, assim, que mais... tu já fez, assim, que fora as convenções que tu fez, assim, que demorou, assim, que deu um trabalheiro, assim, que tu lembra, assim? Eu fiz uma recente agora, assim, eu acho que tem alguns meses, eu não sei dizer certinho, mas foi do filme Cidade de Deus, né? Eu fiz 2 cenas do filme. Qual a cena? Foi a do Zé Pequeno. Eu só assisti umas 10 vezes. Foi o Zé Pequeno querendo tomar o ponto do... Eu não lembro, eu acho que é Mané Galinha, se eu não me engano. Não, ele tá tomando ponto, eu também não lembro, né? Essa cena dele. Aham. E a dele do Dadinho pequeno, que ele tá com a pistola apontando. Cara, Cada uma foi 12 horas de... Cada parte dessa cena. Costa, né? braço. Foi na coxa. Colorida, preto e branco. Colorida. Caramba. Foi bem demorado. Ainda bem que teve eles, os atores do filme, ainda deu uma curtidinha lá, foi bem legal. Eu sigo o Leandro Firmino, ele tá agora na série da Amazon Prime, eu sigo ele, eu comento alguma coisa assim, ele vai lá, curte também. Cara, é interessante que ele reconhece que é um filme que, nossa, marcou. Cara, eu assisti Cidade de Deus, quando eu assisti Cidade de Deus, que eu terminei Cidade de Deus, eu assim, cara, Aí assisti mais de uma vez, assisti 10 vezes aquele filme, e eu tentei ler o livro. Sim. Mas o livro, cara, te aconselho, é muito difícil. O cara que escreveu, esqueci o nome dele, ele usa muita gíria, muito assim. E aí eu lembro que eu vi os bastidores, o cara falando o seguinte, que eles pegaram o livro e eles mataram o personagem, juntaram um personagem em um só, porque foi muito difícil adaptar, era muita gente, né? Mas assim, o estilo de narração do cara, eu não sei se enquadra em literatura marginal, que eles chamam, que é uma literatura mais voltada com gíria e coisa e tal, sabe? Mas é muito difícil. Eu fui ler, eu li assim os primeiros capítulos, aí eu disse assim, não, deixa quieto, assista um filme mesmo. Mas então, essa questão do... cara, tem a questão da Yakuza, né? Yakuza, eles são conhecidos por usarem tatuagem no corpo inteiro. E tem um cara, eu não sei se ele é brasileiro, aquele que tem tatuagem no corpo inteiro, que tem até uma caveira. Ele é um modelo, que ele virou modelo, ele tem tatuagem no corpo inteiro. Eu sei qual que é. Tem o Tico Santa Cruz que tatuou o rosto, tem o Whindersson Nunes que tatuou o rosto. Tu recebe muito trabalho de assim, tatuar muitas partes do corpo, ou o rosto. Eu acho o rosto, cara, que nada contra, acho que cada um tem, mas eu acho... É mais impactante, né? É mais impactante que você ver uma tatu no braço, sei lá, numa perna. Não, mas tem sim, tem bastante procura. Normalmente a galera que vai fazer tatu no rosto já é a galera que já tá cheia de tatu, porque já não tem muito espaço. Não tem espaço, né? Aí já começa aí nesses lugares que você... O Fogaça tem aqui, Nossa, 1974 aqui, coisa e tal, assim, quando ele tira assim. Cara, eu acho bonito, sabe? Eu acho, mas eu particularmente não tenho coragem, sabe? Sim. Eu tenho o Rafinha Bastos, que ele tem uma tribal aqui. Tem uma tribal. Todinha aqui. Que era uma época que tinha uma tendência. Né? Era tendência. E ele fez, eu acho legal. Agora o corpo inteiro eu acho muito, muito forte. O cara, o cara e dolorido. Com certeza. Falar em questão de dor, eu vi uma postagem que mostrava um desenho de corpo e mostrava as partes onde doía menos, onde doía mais. Sim. Onde é que dói mais, cara? Olha, normalmente é a costela, só que assim, a dor é muito relativa, né? Tem pessoas que vai doer na costela, outra pessoa já não dói na costela, vai doer muito em outro lugar. Mas normalmente é em articulações, na parte interna do braço, na coxa, só que na parte de trás. No pescoço, normalmente a galera reclama mais na lateral, na frente não reclama tanto não. Eu até estranhei na primeira vez que eu tatuei, que eu achava que a frente ia ser mais dolorida, mas eles falam que é Mas lateral. Aí, no caso, também... lendas, eu não sei se... Tu vai me dizer, tatuador sabe disso. Já ouvi falar que as situações da pessoa fazer a tatuagem, ela tem uma febre, ela ter... geralmente febre, né? Sim. Hoje, os materiais que vocês usam, cara, existe essa questão da febre ou depende da pessoa? Depende muito da pessoa e da tatuagem um pouco, né? Porque normalmente essa tatu mais prolongada, o corpo, querendo ou não, ele exige um esforço maior.
E é nessa hora que vai ter esse sintoma de febre, no outro dia vai ficar um pouco molinho, mas é o primeiro dia só. E, cara, e quais são as lendas que o pessoal chega contigo em relação à tatuagem assim, querendo tirar dúvida? Tipo, essa com certeza é uma, né? Tinha da tatuagem ímpar e par, né? Diz que quem fazia ímpar tinha que ser sempre ímpar, porque par dava azar, tinha muito disso. Hoje em dia já não tem mais. Essa eu nem sabia. Essa daí era, assim, a mais conhecida que eu acho. E tem as do nome, né? Dos namorados. Ah, mas é verdade, se tatuar e separa. Olha, pra mim, toda vez foi batata. Foi tão coincidência, uma vez eu tatuei a tatuagem de um casal homossexual. Ele tatuou o nome do namorado. No dia seguinte ele foi querendo cobrir já, porque tinha terminado com o namorado dele. Vocês aconselham, cara? Sempre. É. Assim, não, quando a pessoa quer muito fazer, eu aconselho, não, faz um desenhinho que simboliza os dois, porque, né, se separar um desenho ali, a pessoa vai olhar e falar, só um desenho, né? Agora o nome é uma coisa muito forte, né, eu acho, pra colocar no corpo da pessoa. Cara, e qual foi a tatuagem assim que tu lembra assim, mais estranha que já te pediram pra fazer? Mais estranha? Eu acho que... E se tratando de desenho, tudo é possível. Tudo é possível, mas eu acho que não. Eu acho mais quando, assim, o desenho é muito voltado pro... uma coisa mais sombria, né? Eu acho que sempre pesa pra mim, assim, fazer. Tu assistiu aquele filme comédia que foi paródia de Tropa de Elite, que era Copa de Elite? Sim. Que o cara tinha uma tatuagem de uma cadeira com a faca. Aham. Que era nas costas. Sim. Aí ele disse, olha, faz uma... Aí o tatuador... A piada era essa. O tatuador entendeu uma cadeira com uma faca. Aí não aconteceu algo nesse sentido pra gente? Não, acho que não. Muito incomum assim, não. Mas sempre tem as que... assim, que tem duplo sentido, né? Algumas vezes acontece, mas não tão estranho, não. Cara, e continuando nessa parte ainda do corpo aí, qual é tirando aquela parte que a gente já falou lá no início, qual é a parte assim mais que dá trabalho tatuar, que é complicado para trabalhar? Normalmente é pescoço, porque é uma área que você não tem muito apoio para você estar tatuando. É ruim para a pessoa que está sendo tatuada, que você fica numa posição muito ruim também. Eu acho que a cabeça também é um pouquinho chatinho de fazer. São os lugares, pra mim, que eu acho bem ruinzinho mesmo de tatuar. Fala a cabeça. Em cima mesmo. Tu já fez alguma tatuagem de pigmentação, de cabelo, para você que é... Não, já fiz de careca? estria, mas de cabelo não. Mas tem um amigo meu que faz. Teve um cara que fez, mas foi tatuagem mesmo, eu não sei, né? É fora do Brasil. Ele tava um Bruce Willis da vida, sem cabelo. Aí ele tatuou como se fosse o cabelo baixinho, né? E aqui todinho aqui assim, cara, ficou o máximo. Eu digo, pô, melhor implante que o cara... Pois é, aí eu achei interessante. Cara, e rena, tu já trabalhou? Eu já fiz algumas, só que eu vi que dava muito... assim, tinha muito propício a dar problema, né? Porque como é um produto químico, ela acaba dando muita alergia nas pessoas. É mesmo? Já teve, acho que, se eu não me engano, na Índia, uma vez eu vi uma reportagem que uma moça quase que perdeu a mão por conta disso. Ela fez aqueles desenhos indianos, e lá é muito comum. E foi numa criança até, ela teve alergia, foi muito pesado. Aquela questão que as mulheres fazem é com rena, né? É com rena. E aí, é um processo, é o mesmo? É uma rena mais sofisticada? Eu acho que hoje em dia, assim, deve estar um pouquinho mais moderno, né? Ela não deve assim, impactar tanto na pele, mas as renas que usavam antes era bem forte, né? Que tinha formol, que era pra pintura de cabelo. Eu fiz tinha uma aqui, Festejo de Santana, que é a padroeira aqui da cidade. Aí tinha um cara de fora fazendo a rena, aí eu fui lá que escolhi, botei o nome, né? Sim. Uma borradeira danada. eu fiz e fiquei assim, durou uma semana, né? Sim. Mas acho que o cara, não sei se ele não tinha equipamento adequado, coisa e tal, mas não ficou legal. No papel tava legal, mas não... Na pele, não fica... Porque ela dá uma espalhada se soar, né? Era noite, né? Tava normal lá, mas ele fez assim, aí depois borrou. Aí de cor. Eu fazia muito com genipapo, né? Que é uma parte já mais indígena, assim. Aí eu aprendi a técnica, eu usava, que não dá problema nenhum, O genipapo não é o mesmo que faz Não, é esse não? Tá confundindo com o coloral? Não, outro, né? É o urucum, né? Que faz o coloral. E, cara, e a questão quando criança, eu lembro que tinha outras crianças que faziam com o óleo da castanha, do caju. Era uma queimadura feia, né?
Tinha muito na minha época também, tinha bastante. Tu chegou a consertar coisas assim já, que o pessoal chegaram, olha, eu fiz a tatuagem de caju aqui. Eu já fiz uma assim só. É? Bem quando eu comecei também. Ficou um queimado muito feio na pele da pessoa. E cara, e o que o pessoal no presídio usa pra fazer tatuagem? Que esquema é aquele lá? Nossa, tem muitas coisas, hein? Eu ouvi uma reportagem uma vez que os americanos, os presos, derretiam a sola do sapato e tirava aquele pigmento que saía e usava pra tatuar. Era tinta. Era tinta que desbotava ali na queima E da tatuava sola. com o quê? Com agulha, com algum ferro pontiagudo. Então é furando. É furando. Um processo mais dolorido ainda. E cara, e dentro dessa área aí, existe umas lendas de simbologias. Tu tem noção disso? Algumas só, né? Que, assim, a mais difusa, assim, que praticamente todo mundo conhece é o palhaço, né? Que aqui no Brasil você fez é uma chama pra você estar apanhando em toda esquina de algum... O que é que o palhaço significa? Assim, na linguagem deles, dos presos, parece que é o matador de polícia, né? Aí seria isso, por isso que ninguém gosta de ver um palhaço no braço de uma pessoa. Vai que o cara... A profissão dele era o palhaço. O Bozo. Vai lá e botou, o Bozo foi o principal trabalho da minha vida. Aí tatuou o Bozo, aí o cara diz, é tu, né? Já toma aquela pois sorrinha de graça. Eu vi isso também. Eu vi uma matéria, acho que foi... um programa aí de jornalístico, eu vi o cara comentar isso. Ou foi o da Cunha, em algum podcast que ele falou sobre isso. E ele falou outras tatuagens também, diga assim, essa eu não sabia não. Sim, tem algumas... Eu não lembro, mas na época que eu comecei, se eu não me engano, a Carpa também tinha, que era símbolos de uma facção, que eu não lembro agora certinho qual era. Mas se a pessoa tivesse com a Carpa, ela era dessa facção. Eu não sei se procede, né, mas era o que rolava. Mas deve ter muito nos presídios, com certeza. Com certeza, né? Eles devem fazer bastante pra... Até mesmo porque tem facções e coisa e tal, se identificar, né? Sim, tem muito, né? No México tem bastante também. Mas aí, nesse caso aí do palhaço aí, tu viu, alguém chegou e já pediu pra fazer uma tatuagem, tu falou assim, olha, tu já chegou a ter essas situações? Não, porque, assim, os que eu fiz não foi... Porque tem uma característica do palhaço que é aquele... que a pessoa quer colocar mesmo pra intimidar e a parte mais artística, né? Aí, normalmente, eu nunca fiz um dessa mais agressiva, assim, mas eu já fiz bastante até, que foi o Joker, né, do filme. Desse último até. Do Coringa, né? Do Coringa, do Joaquin Phoenix. Sim. Eu já vi algumas também, algumas tatuagens nesse sentido. Cara, você tá aqui passando uma temporada aqui na cidade aqui, tu tem feito isso com rotina de sair para outras cidades? Sempre quando eu vou, assim, quando eu vou já certinho, né, que eu converso com a pessoa do estúdio, aí faço uma temporada até para aprender alguma coisa, né? Porque a gente tá sempre buscando um conhecimento a mais. Mas tu leva o teu equipamento todo? Levo todo o meu equipamento, aí eu chego na cidade, vou conversar com o dono do estúdio, normalmente quando a gente vai, a gente paga uma porcentagem pro estúdio, né? Ou às vezes a pessoa convida a gente mesmo para poder estar tatuando lá. Mas aqui eu conversei até com o rapaz do estúdio, ele me deixou tatuar lá tranquilamente. Mas sempre eu tô viajando e buscando tatuar em outros estúdios, até para aprender outros estilos, né? Aprender aplicações de tinta, porque sempre tem alguma coisinha que a gente acha que sabe tudo, mas nunca sabe nada, na verdade, né? Na verdade, nós aprendemos constantemente. Sempre evoluindo. E, cara, já na questão da tatuagem aí, qual é hoje, assim, o teu preço, a tatuagem mais barata e a tatuagem mais cara, mais né? Cara, assim, mais cara ainda não tem, porque é muito relativo, né? Por exemplo, eu falo caro assim, né? Eu, particularmente, eu até comentei esses dias, estava conversando com um amigo, que ele falou assim que você vai no local, o cara cobra 250 no atendimento, um exemplo, e aí o cara vai e fica desfazendo, né? O cara disse, não, eu não faço isso, eu só digo assim, pô, beleza, eu vou num local que talvez seja mais em conta, era veterinária, e mais em conta porque eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Aí, no teu caso é esse. Eu tô dizendo assim, não que tu é careiro, coisa e tal, mas tipo assim, qual o patamar assim, de tatuagem que tu já fez mais? Então, o meu valor mínimo é 250, né? Aí eu cobro esse valor mínimo. Mas eu já cheguei de fazer tatu de 6 mil reais já, que foi tatu nas costas, né? Mas dependendo do tatuador é muito mais. O que era essa de 6 mil reais nas costas? Era um desenho oriental, um fechamento. Era um samurai, uma costa toda. Quanto tempo tu levou?
Eu acho que foi umas 36 horas, eu acho, se for contar todo o tempo, assim. Acontece situação de tu tá fazendo uma tatuagem que tem que levar um tempo. Aí tu fazer, aí o cara vai pra casa, volta e, sei lá, acontecer algum acidente e ter manchado. Manchado não mancha, né? Uhum. Mas ter, sei lá, cortado. Já aconteceu da pessoa cair de moto. Foi até uma tatu que eu fiz na lateral da perna. Ela caiu de moto e ralou a tatu, perdeu praticamente 50% da tatu e teve que refazer, né? Ficou perfeita, só que Mas aí tem que teve que... esperar cicatrizar, obviamente, Exato. né? Aham, e poder tá fazendo. E assim, cara, muito obrigado pela a tua participação. Com certeza aqui na descrição do podcast eu coloco o teu Instagram, coloco o teu contato, Certo. tá? E, pô, cara, foi um prazer. Eu ser bem sincero, eu trago sempre profissionais aqui, que a intenção do podcast também é ser um pouco educacional. Sim. Tu sabe que tem uma galera que tem dúvida muitas vezes na formação, muito, né? verdade. E aí já levar. Eu mesmo, né, sou uma pessoa que tenho essa vontade de querer ser tatuador, talvez um dia ainda entre nessa área aí. Na verdade, foi há mais ou menos 10 anos atrás, de assim, pô, é uma área. E eu tenho ideia, sabe? Sim. E aí eu fiquei pensando, pô, mas aí tem toda uma questão de aprender, tem uma questão de que eu não tenho problema nenhum, como te dizer. Eu seria talvez um tatuador sem tatuagem, né? Para agradar algumas pessoas. Mas existe. Mas aí, cara, valeu pela tua participação, sucesso aí pra ti, obrigado aí pela tua participação e até a próxima aí, viu? Até a próxima. Muito obrigado pelo convite também. E a gente tá aí, como precisar, a gente pode estar informando alguma coisa aí. Se você chegou até aqui, peço que você faça 3 ações importantes para o nosso conteúdo. Primeiro, você curta esse vídeo, depois compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube. Todos os links dos nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição deste podcast. E lembrando que para você encontrar com maior facilidade o conteúdo dos próximos episódios do Trapiche Podcast, é só acessar rb1noticias.com.br, o nosso parceiro de divulgação nessa empreitada aqui no Trapiche Podcast. Até o próximo episódio e namastê!